Muito boa tarde para todos, para todas que vieram prestigiar o início dos trabalhos do Núcleo de Estudos Frankfurtianos nesse semestre, com uma agenda que nós denominamos de seminários abertos, né? Seminários abertos de teoria crítica. Nesses seminários, a gente vai fazer, a gente vai ter palestrantes, conferencistas durante 3 meses, no mês de setembro, de outubro e de novembro, com as seguintes datas e seguintes temas. Hoje nós abrimos 25/9, 25 de setembro, a gente abre com o tema Formação, Educação e Escola. No dia 23 de outubro, o tema Tolerância Repressiva em Marcuse. E no dia 20 de novembro, Conceitos de Poder em Hannah Arendt e Forst. Peço desculpas, eu acabei não me apresentando. Eu sou o professor Luiz César de Souza, docente na Universidade Federal de Jataí e um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Frankfurtianos. Núcleo esse que vem desenvolvendo as suas atividades desde 2018. Conta também com a professora Cristiane Borzuk, docente do curso de Psicologia, que está como coordenadora também do NEF, do Núcleo de Estudos Frankfurtianos. Desde o início dos trabalhos do Núcleo, a gente vem fazendo estudos sistemáticos, pesquisas, eventos, e este ciclo de seminários abertos é mais um dos eventos que o Núcleo traz com a intenção de difundir, de compartilhar com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade não acadêmica, especialmente aqueles envolvidos com o âmbito educacional. Bom, essa é apenas uma breve fala de início dos trabalhos. Acho que vale a pena a gente, sem citar nomes, fazer um agradecimento a todos aqueles que têm se empenhado para trabalhar conosco no Núcleo de Estudos Frankfurtianos, sejam eles estudantes ou sejam eles pesquisadores tanto da Universidade Federal de Jataí como de outras instituições, Brasil afora. Essa tem sido uma característica dos trabalhos mais recentes do Núcleo de Estudos Frankfurtianos. Um desses trabalhos é a publicação de uma sequência de 3 livros que em breve será publicado. Ele já está no prelo, o livro composto por obras, artigos, capítulos desse conjunto de pesquisadores que tem se dedicado ao estudo da teoria crítica e vinculado ao trabalho aqui do Núcleo de Estudos Frankfurtianos. Pois bem, para o seminário de hoje, eu vou convidar aqui a nossa conferencista, que é a professora Estela Mares Brantes Carel. Seja bem-vinda, professora Estela. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Será uma tarde muito rica de trabalho. E vou trazer para a sala também a Raquel Vieira Gomes, que é estudante do programa de pós-graduação da UFJ. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. E aqui, a sistemática de trabalho vai ser assim. A professora Estela Mares vai ser a conferencista principal dos trabalhos da tarde de hoje. Ela vai fazer a exposição de tema ligado à formação, educação e escola. A Raquel, cumpre aí um trabalho muito importante de acompanhar nos detalhes a exposição da professora Estela
e, ao fim, né, problematizar. E eu, né, após essa introdução dos trabalhos, fico escondidinho aqui na sala no estúdio do StreamYard, apenas dando aquele suporte. Né? Pois bem, então, professora Estela, eu vou passar a sua apresentação, professora, e logo em seguida já passo também a palavra para você iniciar a sua exposição. A professora Estela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestra em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Pós-doutora também na área de Educação pela UFG. É professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no programa de pós-graduação em Educação, e também no curso de Pedagogia da Escola de Formação de Professores e Humanidades, da PUC, Goiás. Ultimamente tem desenvolvido seus trabalhos dentro de uma linha de pesquisa denominada Educação, Cultura e Sociedade. É membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, o NEVIDA da Faculdade de Educação da UFG, e também coordena o grupo de pesquisa Estudos Críticos e Educação, Aspectos Éticos, Estéticos e Socioculturais, Perspectivas Contemporâneas. Atua com os seguintes temas à luz da teoria crítica da sociedade, em especial a dialética negativa adorniana, educação e formação humana, educação e emancipação, educação e adoecimento docente, e educação contra a barbárie e pesquisa também na área da educação. E, antes de passar a palavra, que depois não preciso fazer uma nova apresentação, a Raquel é mestranda e bolsista pela CAPES, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí, e tem trabalhado, né, tem focado a área de formação humana e fundamentos da educação. E possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Brasília de Goiás. Que tenhamos uma ótima tarde de trabalho, né? E como combinado, já passo a palavra para a professora Estela e deixamos a sala, Raquel e eu. Professora Estela, seja bem-vinda novamente e fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Né? Para mim é um prazer e também um desafio estar aqui falando de uma temática tão complexa e também instigante e, eu diria até, provocativa, né? Porque no momento contemporâneo, falar da formação e falar da escola é um duplo desafio. E vocês verão durante a minha exposição. Eu vou expor essa temática a partir de um trabalho que foi publicado na revista Interação, né, com o tema A Cultura da Violência e o Processo Formativo para a Experiência, notas a partir da reflexão sobre a educação após Auschwitz. São notas porque trabalhar com a temática sobre a educação à luz, especialmente do Adorno, né, simplesmente num texto, num artigo, né, é muito insuficiente. Por isso, hoje, vou apontar, né, aquilo que há de mais significativo na concepção adorniana sobre educação e formação. Evidentemente, né, estando em pauta a escola e a criança, a infância. Bom, então vamos partir, eu vou fazer a exposição a partir da leitura do texto e vou depois fazendo a interlocução. O contexto contemporâneo sob a insígnia da violência. A leitura do segundo capítulo da obra Os Afogados e os Sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades, do judeu italiano Primo Levi, esta obra aqui, né, é de grande
ele é um sobrevivente de Auschwitz, né? É de grande importância por dois motivos. O primeiro deles diz respeito à percepção quanto uma cultura, do quanto uma cultura pode se degradar diante da simplificação do mal. Antes de seguir-se no raciocínio, é preciso que se faça um parêntese para explicar qual é o sentido de cultura que se atribui a esta reflexão. Trata-se do mesmo significado dado a esse vocábulo por Adorno e Horkheimer ao apoiarem-se em um texto de Freud sob o título de O Futuro de uma Ilusão, o qual é assim apreendido por esses frankfurtianos. A cultura humana, entendendo por isto toda a ascensão ocorrida na vida humana, desde as suas condições animais, e pela qual se distingue da vida dos animais, e abstendo-me da insípida distinção entre cultura e civilização, mostra claramente dois aspectos a quem a observa. Por um lado, abrange todo o saber e capacidade que os homens adquiriram para dominar as forças da natureza e obter os bens que satisfazem as necessidades humanas. E, por outro lado, todas as instituições necessárias para reger as relações dos homens entre si e, mormente, a distribuição dos bens obtidos. Estes dois sentidos da cultura não são mutuamente independentes. Primeiro, porque as relações recíprocas dos homens se modificam profundamente, na medida em que a satisfação dos impulsos se torna possível através dos bens disponíveis. Segundo, porque o próprio indivíduo humano pode estabelecer com o outro uma relação de homem a coisa, quando o outro utiliza a força de trabalho ou é adotado como objeto sexual. Terceiro, porque cada indivíduo é potencialmente um inimigo virtual dessa cultura, que, entretanto, há de ser um interesse humano universal. Fecha aspas. A elucidação desse termo talvez seja mais significativa para o que se vai apontar como a segunda motivação, pois ela diz respeito à incapacidade de as pessoas resistirem à cooptação e colaborarem com a perpetuação de um poder extremamente violento e desumanizador, mediante a identificação. Esse termo eu vou tratar dele mais adiante com maior acuidade. Mediante a identificação com o opressor. Na perspectiva de Levi, 2016, essa atitude mimética, exercida pelos colaboradores, isto é, pelos capos, né? Os capos eram aqueles, né? É um termo que é utilizado, né? Pelos judeus alemães, né? Eram aqueles que, na hierarquia nazista, né? Era compelido, convidado a participar do sistema sem ser, né, um alemão. E nós tivemos muitos judeus, o nazismo, né, teve, né, como muitos participantes esses capos. Teve uma repercussão e uma gravidade inimagináveis, em virtude de ela conduzir a vida dos cooptados a uma zona cinzenta, que é justamente o capítulo que está na obra do Primo Levi. Né? Então, o que é essa zona cinzenta para o Levi? Citando, ter concebido e organizado os esquadrões foi o delito mais demoníaco do nacional-socialismo. Por trás do aspecto pragmático, fazer economia de homens válidos, impor a outros as tarefas mais atrozes, se podem ver outros mais sutis. Através dessa instituição, tentava-se transferir para outrem, e precisamente para as vítimas, o peso do crime, de tal sorte que, para o consolo delas, não ficasse nem a consciência de ser inocente. Nós, assim diziam os capos, o povo dos senhores, somos quem os destrói, mas vocês não são melhores do que nós. Se quisermos, e o queremos,
nós somos capazes de destruir não só seus corpos, mas também suas almas, tal como destruímos as nossas. Fecham aspas. Todavia, esse comportamento eivado de frieza e estarrecedores não estão vinculados apenas a elementos objetivos, isto é, racionais. Eles também relacionam-se com a dimensão subjetiva do indivíduo, ou seja, ao âmbito das suas profundezas inconscientes, minando seus corpos e suas mentes, não apenas no contexto acima exposto por Levi, mas também na sociedade contemporânea, conduzindo as pessoas de uma maneira alarmante a vivenciar uma realidade falsa, porquanto elas sedimentaram no esquecimento essa experiência extrema e degradante do gênero humano. Por isso, as reflexões realizadas por Adorno dos anos 1950 em diante tornaram-se imperativas no sentido de se travar o combate contra o esquecimento, ao horror provocado pela cultura da imitação. Ou, de outra maneira, pela cultura da conivência com os algozes, a qual implacavelmente conduziu seus adeptos à alienação e também à destruição. Citando o Adorno, na Dialética Negativa, quem se coloca a favor da cultura radicalmente culpada e mesquinha, transforma-se em um colaborador, enquanto quem se recusa à cultura fomenta imediatamente a barbárie, com a qual a cultura se revela. E aqui eu faço um parênteses, uma pergunta, uma questão, né? É preciso que nós, professores, né, como não só portadores, mas também disseminadores da cultura, que assim o somos, tenhamos clareza para quem, como e por que servimos, a fim de não nos tornarmos colaboradores. É exatamente contra esse estado de barbarização, isto é, contra quaisquer formas de extremismo, que as preocupações desse frankfurtiano recaem. Uma primeira manifestação dessas preocupações por parte de Adorno ocorreu por meio da conferência intitulada O que significa elaborar o passado? Proferida no Conselho de Coordenação para a Colaboração Cristã Judaica, em 1959, a qual foi publicada posteriormente em relato sobre a Conferência de Educadores, em Wiesbaden, em novembro de 1959, em uma obra denominada Intervenções. Em 1963, sendo transmitida também pela Rádio de Hessen, em 7 de fevereiro de 1960. Uma segunda ocasião em que o autor expressa seus receios nesse sentido é quando ele profere a palestra Educação após Auschwitz, que é objeto deste texto. Ela foi transmitida pela Rádio de Hessen em 18 de abril de 1965, né, e publicada posteriormente numa revista denominada Sobre o Conceito de Educação Hoje. Verifica-se que em ambas as conferências é recorrente a apreensão de Adorno com os destinos da humanidade, em face da resistência por parte dos sujeitos à elaboração do passado. Aliás, isso era uma preocupação de quase todos eles. Benjamin escreve sobre isso, né, num texto denominado Experiência e Pobreza. Aliás, este é um tema que já se fazia presente também na obra Dialética do Esclarecimento, produzido por Adorno e Horkheimer em 1941 a 1947. No prefácio, os filósofos declaram o seguinte, começo de citação: seu esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento regressivo, ele está selando o seu próprio destino, abandonando a seus inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso. O pensamento cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também
sua relação com a verdade. A pertinência aí fecham aspas. A pertinência e a relevância dessa afirmação não residem somente na premência de se exercitar a rememoração, mas, sobretudo, recaem na urgência de o sujeito voltar-se para si mesmo por meio da autorreflexão crítica, que é o giro copernicano, kantiano, né? A fim de romper com o encantamento, ou, de outra maneira, com a idealização, mediante o exercício da experiência. Citando o Adorno, o esforço do conhecimento é preponderantemente a destruição de seu esforço habitual, a violência contra o sujeito. O ato aproxima-se de seu conhecimento quando o sujeito rasga o véu que tece ao redor do objeto. Ele só é capaz disso quando, com passividade isenta de angústia, se confia à sua própria experiência. E aqui o sentido de experiência para o Adorno é o mesmo kantiano. É o exercício do pensamento. É a capacidade de o sujeito voltar-se para si mesmo, mas ao contrário, reconhecendo as suas próprias insuficiências. Ou seja, é uma concepção socrática. É aquilo que Sócrates diz, né? Só sei que nada sei. Infelizmente, muitos professores sabem e não admitem que não sabem, né? Eles admitem que sabem e não admitem que não sabem. Na sua concepção, a concepção do Adorno, somente por meio dessa disposição para o exercício da autorreflexão crítica, ou seja, para a experiência, reiterando-se, é que o sujeito irá munir-se da capacidade de se conscientizar acerca da necessidade de se livrar dos mitos que o enredaram nas amarras desses mecanismos de repressão e dessas formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência. Para o Adorno, a sociedade burguesa encontra-se, citando, subordinada de um modo universal à lei da troca, do igual por igual, de cálculos que, por darem certo, não deixam resto algum. Conforme sua própria essência, a troca é atemporal, tal como a própria razão, assim como, de acordo com a sua forma pura, as operações da matemática excluem o momento temporal. Nestes termos, a memória, o tempo e a lembrança são liquidados pela própria sociedade burguesa em seu desenvolvimento. E aqui o sentido de burguesia é muito claro para os frankfurtianos. É o mesmo que é para Engels, numa nota de rodapé que está lá na obra, capítulos burgueses e proletários. Quem são, né, os burgueses? Quem é a burguesia? É aqueles que detêm os meios de produção e explora aqueles que trabalham para eles. Explora o trabalhador. Esses são os burgueses. Essa ausência de memória, conforme já se vem expondo, terá uma consequência funesta para a humanidade em geral, pois ela conduzirá o homem a um processo de profundo estranhamento e resignação pela adaptação à realidade vigente. A consequência disso, no âmbito objetivo, isto é, no espaço onde reina a ordem econômica, é que a humanidade foi gradativamente se empobrecendo, porque ela foi renunciando, citando Benjamin, abram aspas, uma depois da outra, todas as peças do patrimônio humano, penhorando-as, muitas vezes, a 1/100º de seu valor, e aceitando em troca a moeda do atual. Diante desse flagrante processo de danificação
da subjetividade, porque ela regride, né? Em que ela se torna incapaz de exercer o tensionamento entre sujeito e objeto, entre particular e universal, entre teoria e praxis. Não há, então, como não chegar a outro diagnóstico como o que, lamentavelmente, apresenta-se a seguir a partir de José Leão Crochet. A subjetividade na modernidade apresenta-se sem vida. Uma esfera consciente e superficial, destinada à vivência, e uma esfera inconsciente, na qual apresentam-se as experiências. Essas não podem ser vividas como tais, nem remete a um saber acumulado. Antes, só apresentam-se como lembranças. Nesse sentido, reafirma-se que a degradação da cultura, como resultante desse processo do eclipsamento da razão, é catastrófica para a sociedade de uma forma ampla. Então, tivemos um contratempo aí, a luz foi embora e vamos tentar pelo celular, né? Nesse sentido, reafirma-se que a degradação da cultura como resultante desse processo do eclipsamento da razão é catastrófica para a sociedade de uma forma ampla, porquanto as suas consequências não se estancam apenas no nível da objetificação das pessoas, conduzindo-as ao consumo desmedido, à competição, ao individualismo e à busca pelo prazer efêmero. Além disso, elas simultaneamente encaminham-se para um âmbito ainda mais complexo do que o universo objetivo, que é, consoante já se expôs, a fragilização da dimensão subjetiva. Isso vai ter como consequência o seguinte, citando o Adorno, no referente ao lado subjetivo, o nazismo insuflou desmesuradamente o narcisismo coletivo, ou, para falar simplesmente, o orgulho nacional. Os impulsos narcisistas dos indivíduos, aos quais o mundo endurecido prometia cada vez menos satisfação e que mesmo assim continuavam existindo, ao mesmo tempo em que a civilização lhes oferecia tão pouco, encontraram uma satisfação substitutiva na identificação com o todo. Esse narcisismo coletivo foi gravemente danificado pela derrocada do regime nazista. Esses danos ocorreram no âmbito do meramente factual, sem que os indivíduos tenham se dado conta deles, para assim elaborá-los. Este é o sentido sociopsicológico correspondente ao discurso acerca do passado não dominado. Faltou, inclusive, aquele pânico que, de acordo com a teoria freudiana, se instala quando as identificações coletivas se esfacelam. Se atentarmos às indicações do grande psicólogo, isto permite apenas uma conclusão, que, no fundo, avolumando-se inconscientemente, e por isto, particularmente poderosas, aquelas identificações e o narcisismo coletivo não chegaram a ser destruídos, mas permanecem existindo. É sobre essa permanência que nós temos que estar continuamente atentos. O passado não passou. Ele continua, mais do que nunca, presente. No segundo item, nós vamos tratar da experiência de Auschwitz contra a deformação humana. Então, aqui nós vamos entrar num outro conceito, né? Vamos entender o que é formação para Adorno. Na obra Educação e Emancipação, no capítulo que ele trata de televisão e informação, que é uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos da América, o Adorno define formação, e é uma das raras vezes que ele trabalha um conceito, porque ele não gosta de fechar um conceito, é avesso a isso, né? Mas aqui ele, com clareza, ele expõe ao caracterizar o que é a televisão,
ele define o que é como ele concebe a formação. Respondendo ao Caldebach, que está fazendo a entrevista, ele responde o seguinte: compreendo televisão como ideologia, simplesmente como que pode ser verificado, sobretudo, nas representações televisivas norte-americanas, porque é um estudo que ele fez lá, né? Cuja influência entre nós é grande, ou seja, a tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer também, procurar se impor às pessoas um conjunto de valores, como se fossem dogmaticamente positivos, enquanto, agora ele define o que ele pensa da formação. A formação a que nos referimos consistiria justamente em pensar problematicamente conceitos, como esses que são assumidos meramente em sua positividade. Então, essa capacidade de problematizar, né, de voltar-se para o sujeito, exercitar o pensamento, é que a humanidade foi deixando para trás. Daí o problema do nazifascismo e de outras, né, instalações de casos de violência, né, que nós vivenciamos durante o século XX, que foi o século mais sangrento da humanidade. Segundo Isaiah Berlin. Um estudo mais aprofundado da obra adorniana leva à percepção irrefutável de que todo o seu arcabouço teórico é revestido de profunda coerência, principalmente em relação à luta contra os processos anticivilizatórios, portanto, contra a violência e a barbarização. Dessa forma, o texto Educação após Auschwitz alinha-se a essa perspectiva. O seu conteúdo postula a necessidade de a educação se transformar no fundamental veículo de combate à reedição de Auschwitz. Eu creio que está voltando aqui Para vocês, eu sou resistente à tecnologia e ela retribui. Vocês estão vendo. Agora vocês tiveram a prova. Vamos retomar o momento em que eu disse que eu estava passando para o segundo item, né? A segunda seção do texto. A experiência de Auschwitz contra a deformação humana. Um estudo mais aprofundado da obra adorniana leva à percepção irrefutável de que todo o seu arcabouço teórico é revestido de profunda coerência, principalmente em relação à luta contra os processos anticivilizatórios, portanto, contra a violência e a barbarização. Dessa forma, o texto Educação após Auschwitz alinha-se a essa perspectiva. O seu conteúdo postula a necessidade de a educação se transformar no fundamental veículo de combate à reedição de Auschwitz, pois ela configura-se citando Adorno, barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Para o frankfurtiano, somente uma análise profunda para além dos fatores que se ligam, né, à dimensão objetiva poderia pôr em relevo as causas que conduziram ao horror causado por Auschwitz, as quais minaram, se não todas, pelo menos grande parte das conquistas realizadas pelo conhecimento humano em prol da iluminação da razão. Na concepção adorniana, era incompreensível como, por um lado, isto é, em termos objetivos, a civilização havia trilhado grandes avanços. Entretanto, por outro, ou seja, referente à dimensão subjetiva, tinha retrocedido vertiginosamente. Conhecer, então, os elementos que se relacionavam a essa dimensão tornava-se condição imprescindível para a realização do confronto ao estado de barbarização no qual a sociedade alemã do seu tempo recaíra. Citando-o, se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de desesperador. Fecham aspas. E aqui eu envio um recado, né, para aqueles que dizem que o Adorno
é pessimista, né? Aqui não tem nada de pessimismo. Olha que frase mais bela e mais otimista. Se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, então pretender se opor a isso tem algo de desesperador. Fecham aspas. E ele lutou até os últimos dias de sua existência contra esse princípio bárbaro. Muito bem. Para empreender a análise de tal paradoxo, 2 trabalhos antropológicos relativos à psicanálise freudiana irão constituir-se nos referenciais do filósofo. O primeiro denomina-se O Mal-Estar na Cultura, produzido em 1930. Nesse texto, a tese de Freud é a de que a cultura, à medida que conquista o progresso cultural e econômico, fomenta o mal-estar nos indivíduos, obrigando-os a vivenciarem profundos conflitos e a renunciarem à satisfação dos seus desejos. Assim, citando Freud, o preço do progresso cultural é a perda da felicidade, pelo acréscimo do sentimento de culpa. Esse trabalho ele vai fazer a partir de uma obra do Le Bon. Né? Lá ele vai tomar esse conceito de identificação, mas ele vai reelaborar, ressignificar. Para o pai da psicanálise, ao inserir-se em um grupo pelo processo de identificação, o indivíduo tende a modificar-se, pois a identificação se empenha em configurar o próprio eu, à semelhança daquele tomado por modelo. Então, nós tivemos há pouco aí um exemplo no nosso país. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, para vocês entenderem com clareza o que é o processo de identificação. Essa breve síntese acerca do teor dos trabalhos de Freud dão uma dimensão bastante aproximada do motivo pelo qual Adorno decidiu-se pela apreensão das contribuições trazidas pela psicanálise. Pois, na sua perspectiva, somente essa ciência das profundezas poderia perscrutar e desnudar as causas que possibilitaram emergir Auschwitz. Essa integração regressiva e repressiva tem ramificações profundas. Por isso, Adorno insiste na premência de se conhecer o caráter psicológico das pessoas responsáveis por esse infortúnio, sob as justificativas mais vis. Por isso, a exigência de se fazer. E aqui, eu faço uma citação do Adorno, de se fazer uma inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. É preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. Os culpados não são os assassinados, nem mesmo naquele sentido caricato e sofista que ainda hoje seria do agrado de alguns. Culpados são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aquele seu ódio e sua fúria agressiva. É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência. É preciso evitar que as pessoas se golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. E por que isto, né, é importante? Quando se reflete e não se perquire sobre os efeitos que serão causados à relação sujeito-objeto, universal e particular, teoria e praxis, por causa da excessiva racionalização, em detrimento da subjetividade, o sinistro resultado é este. Né? Essa cisão, esse ódio regressivo, esse profundo individualismo, a exacerbação da violência, né? E por isso o Adorno conclama, postula pela educação. Esse é um trabalho que cabe a nós, educadores, mais do que nunca. Por isso, é preciso desmistificar
esses mitos narcisistas, que desvirtuam a realidade e minam de forma implacável a memória do indivíduo. Para Adorno, né, sobretudo, é preciso empreender um embate tanto contra essa inclinação ao esquecimento, como aos reducionismos. Né? Na sua concepção, né, tomando a obra freudiana, ele vai dizer o seguinte: contra o mundo reificado e imerso em uma profunda racionalização, né, há uma pressão civilizatória inimaginável. Aí o Adorno afirma: é possível falar de uma claustrofobia das pessoas no mundo administrado, no sentido de encontrar-se enclausurado numa situação cada vez mais socializada, como uma rede densamente interconectada. Na sua visão, a resistência a esse processo histórico de violência generalizada passa a ser condição imprescindível, pois os fatores alienantes que fizeram com que viesse à tona a tragédia de Auschwitz não deixaram de existir. E aí, o que o Adorno postula, né, como ponto de partida para este confronto, que é justamente está sendo alvo da nossa pesquisa neste grupo, neste trabalho, né, que nós estamos fazendo lá na UFT, na UFJ. Adorno não somente detecta os fatores que conduziram os homens ao fascismo, mas também vislumbra as possibilidades de se evitar a repetição de Auschwitz. E, nesse sentido, ele formula um apelo para que se invista na educação como condição de possibilidade de realização de tal intento. Por ele ser filósofo, ele não está afirmando aqui que a educação vá realizar, mas como condição de possibilidade. Aí, citando: quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões. Primeiro, a educação infantil, sobretudo na primeira infância. E, além disto, ao esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição. Portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-se, de algum modo, conscientes. Por isso a importância de se investir em pesquisas que busquem os fatores subjacentes à violência contra a criança. É preciso também investir numa educação que não olvide, né, o sentido que ela deve ter para o indivíduo, que é não premiar o individualismo, a competição e a falta de memória. Mas por que a educação terá que ter como ponto de partida principalmente a primeira infância? Para Freud, e acho que talvez aqui que o Adorno se inspira, né? As imagens, imagos, boas ou más, que o indivíduo carregará por toda a sua existência são construídas, em especial, já nos primeiros anos de sua vida. No trecho a seguir, contido no texto sobre a psicologia do colegial, escrito em 1914, e posteriormente publicado em um volume comemorativo ao 50º aniversário de fundação do colégio onde Freud havia estudado, é possível captar o porquê de a educação ter de centrar-se, em especial, no início da vida da criança. Citando o pai da psicanálise: as posturas afetivas em relação às outras pessoas, tão relevantes para a conduta posterior do indivíduo, são estabelecidas surpreendentemente cedo, já nos primeiros 6 anos de vida. O pequeno ser humano tem assentados a natureza e o tom afetivo de suas relações com as pessoas do outro e do mesmo sexo. A partir de então, pode desenvolvê-los
e modificá-los em certas direções, mas não eliminá-los. Há um do Adorno e Horkheimer, que se chama Ensaio sobre a Burrice, mas é uma questão de tradução, está na Dialética do Esclarecimento. Ele fala justamente sobre essas imagens, sobre essas cicatrizes, que elas vão permanecendo durante toda a vida do indivíduo, do sujeito, né? Aqui é preciso que nós nunca nos esqueçamos da responsabilidade da educação. E mais do que isso, né, é preciso que nós nos debrucemos sobre o combate a quaisquer formas de exclusão, de violência, de individualismo, repetindo, qualquer ato que torne o outro menor. Atentar-se para essa perspectiva torna-se condição sine qua non para o fortalecimento do quê? Da subjetividade, dotando o sujeito da capacidade de romper com as mutilações do espírito heterônomo, isto é, com o estado de menoridade no sentido da idiotice sintética, citando Kant, Adorno, aliás, que hoje constatamos em todos os cantos e paragens. Fecham aspas. Por isso, o pensamento de Kant, apesar de ser criticado por Adorno por causa dos seus esquematismos, foi de grande relevância para o frankfurtiano, pois Kant possibilitou a compreensão de que a experiência só pode provir da unidade da consciência, ou seja, do estado de autonomia do sujeito diante do objeto. Ou melhor, citando Kant, o eu penso tem que poder acompanhar todas as minhas representações. Senão, o sujeito fatalmente acompanhará quem vai falar por ele, né? Vai falar por ele. Preceitos e fórmulas são os grilhões de uma eterna minoridade, né? Para Adorno, o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia, para usar a expressão kantiana. O poder para a reflexão, a autodeterminação, a não participação. Fecham aspas. Isso eu falo para os educadores. A não participação. Como fazer isso em prol da criança? Educar. Agora eu tomo Freud como referência. Freud fala, não eduque para a idealização, para um mundo de fantasia. Eduque para a realidade. Não crie mais uma realidade que respeite o outro como ser humano, como sujeito do conhecimento, né? Não tornar a criança, né, um fator de jogo de interesses, né, e de exclusão social. Aqui eu vou trazer uma reflexão a partir de uma obra do Edgar Allan Poe, né, que se chama O Homem da Multidão. É isso que acontece quando nós nos esquecemos, né? A sociedade moderna, né, foi se tornando cada vez mais, né, foi engendrando cada vez mais os mecanismos, né, de controle e de perversidade. Olha no que resultou. É por isso que se tem em vista que somente um espírito autodeterminado resistiria aos mecanismos que conduzem aos estados adaptativos e alienantes, os quais levam os sujeitos a tornarem-se impermeáveis à experiência, reduzindo-se, tal como Poe descreve no seu conto O Homem da Multidão, a autômatos. E quantos nós temos hoje no mundo social? Meros apêndices da multidão, que só reagem de forma mecânica e reflexa aos estímulos externos. Porque esse homem da multidão, destituído de história e de memória, diluiu-se na massa e transformou-se na frieza da mônada social. Segundo Adorno, na sua obra Educação e Emancipação. Veja-se como esse homem que se desfaz na multidão é descrito ao final por Edgar Allan Poe.
Esse velho disse comigo por fim: é o tipo e o gênio do crime profundo. Recusa-se a estar só. É o homem da multidão. Será escusado segui-lo? Nada mais saberei a seu respeito ou a respeito de seus atos. O mais cruel coração do mundo é livro repulsivo que o Hortulus Animae. E talvez seja uma das mercês de Deus que é impossível de se ler. É um homem que ele é impermeável, ninguém o compreende, né? E esse Hortulus Animae é o título latino de um livro de oração. Retornando, a luz foi embora, eu estou retornando novamente pelo celular, né? Bom, então, essa citação do Edgar Allan Poe, no seu conto O Homem da Multidão, demonstra, né, o tipo de sujeito moderno que nós temos. Esse sujeito que não se deixa ler, não se deixa captar, é o sujeito impermeável. Adorno denomina de o sujeito da frieza, né? Se, por um lado, essa descrição refere-se a uma ficção, por outro, não se pode negar que a literatura mostra a sua força, pois o homem da multidão guarda uma profunda simetria, não somente com o homem moderno, mas também com o contemporâneo. Se a modernidade, por um lado, conseguiu avançar nos conhecimentos e na técnica, possibilitando mais conforto e qualidade de vida às pessoas, por outro, paradoxalmente, ela não atingiu o êxito pretendido. Afinal, quem é o homem da multidão? Senão aquele que fetichizou a técnica em detrimento da humanização, transformando-se, de acordo com Adorno, em uma consciência coisificada? Para Adorno, citando-o, os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesmo, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os meios, e a técnica é um conceito de meio dirigido à autoconservação da espécie humana, são fetichizados, porque os fins, uma vida humana digna, né, uma vida humana boa, segundo Aristóteles, né, encontram-se encobertos e desconectados da consciência das pessoas. Fecham aspas. Dessa maneira, observa-se, a partir desse autor, que é justamente a ausência de consciência que se tornou responsável pelo fracasso de todas as tentativas de emancipação humana, por meio do esclarecimento. Daí a pertinência da concepção kantiana de maioridade como possibilidade de superação do estado de minoridade em que as pessoas, de um modo geral, se encontram, em virtude da persistência dos mecanismos que reforçam a heteronomia, impedindo o exercício livre do pensamento, que advém justamente do esclarecimento. Agora, citando Kant na Crítica da Razão Pura. Esclarecimento, aliás, no texto dele, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Esclarecimento, aufklärung, é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Observa-se que, aí fecham aspas, observa-se que, subjacente à ideia da maioridade nesta afirmação de Kant, encontra-se a perspectiva de liberdade. Para Kant, a liberdade e o esclarecimento constituem-se condições imprescindíveis para o processo formativo, que tem como objetivo a autonomia. É por isso que Adorno recorre à ideia de educação e, por conseguinte, de formação postulada por ele, em face de sua visão formativa se contrapor
a todas as tendências adaptativas e reificantes, tais como os preceitos e fórmulas, que, na sua visão, configuram-se nos grilhões de uma perpétua minoridade. Deduz-se a partir disso que são exatamente essas correntes que arrastam os sujeitos em direção ao aprisionamento coletivo, diga-se de passagem, né, conduzindo-os a resignarem-se à mera vivência, em razão de estarem impossibilitados de exercerem a experiência, já, né, que foi rompido, citando Adorno, o nexo entre objeto e reflexão. São eles que são os culpados justamente por essa regressão, esse processo regressivo. Por isso, reitera-se que a ênfase atribuída por Adorno a uma educação para o esclarecimento, isto é, para uma formação cultural, Bildung, né, e política, não é apenas oportuna, mas, sobretudo, né, urgente, em virtude da existência dos inúmeros mecanismos subjetivos de potencialização dos extremismos, redundando em uma ferida psíquica continuamente aberta, tal como ocorreu com Auschwitz, impondo a necessidade de que se atente criticamente para eles, mediante uma educação política, consoante a afirmação que se segue. Citando Adorno, o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não se repita. Isto só será possível na medida em que ela se ocupe da mais importante das questões, sem receio de contrariar quaisquer potências. Para isto, teria de se transformar em sociologia, informando acerca do jogo de forças, localizado por trás da superfície das formas políticas. Seria preciso tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, para citar apenas um modelo, na medida em que colocamos o direito do Estado acima dos seus integrantes. Para o Adorno, né, a partir desse momento, o terror já está potencialmente presente. Fecham aspas. E aqui eu vou trazer o conceito de pseudo-formação, que é o contrário da formação que eu disse há pouco. A minha edição é da ACAL, né? É uma edição espanhola, mas eu vou lê-la traduzindo. Dentro do clima da pseudocultura, perduram os conteúdos objetivos coisificados, com caráter de mercadoria, da educação ao preço do seu conteúdo de verdade e de sua relação viva com sujeitos vivos. Isto corresponderia mais ou menos à sua definição. Então, tornar a educação mercadoria é tornar a cultura uma cultura falsa. Assim também, evidentemente, a educação, porque ela faz parte da cultura. Concluindo, diante de uma argumentação lúcida, igual a que se encontra acima, efetuada por Adorno, né, a resistência torna inconteste, pois se a cultura tem se coadunado com os princípios que comungam com a violência, como imperativo único da ideologia do progresso, do individualismo e do esquecimento, contrapor-se a ela também passa a ser imperativo. E isso somente se concebe mediante um processo formativo que, por um lado, negue a cultura da violência e da autoaniquilação, e, por outro, afirme uma cultura que supere o esquecimento, por meio do enfrentamento ao horror instalado pelo silenciamento e também pela ideologia do falso compromisso em favor de uma cultura que prime pela emancipação humana. Aí, eu encerro a minha fala, né, com uma citação do Adorno, né, e conclamo, né, vocês a pensarem nisto. Abram aspas. A capacidade para o medo e a capacidade para a felicidade são mesmo. A abertura ilimitada que chega à renúncia de si para a experiência na qual o que sucumbe se reencontra. Fecham aspas. Daí a premência da resignação
contra o espírito de frieza, citando a dialética negativa adorniana, o espírito de frieza socializada pela ideologia da objetificação do espírito. Contra ela, impõe-se a autorreflexão crítica, pois, segundo a dialética negativa, o pensamento, citando Adorno, precisa, para ser verdadeiro, hoje, em todo caso, pensar contra si mesmo. Fecham aspas, entende-se que esse princípio não é apenas congruente, mas, acima de tudo, atual. É isso que eu tinha a dizer a vocês. E agora, né, estou à disposição. Aqui está pedindo para tentar novamente, vamos ver, vamos tentar novamente entrar, né, por aqui pelo... Pronto. Não caiu. Eu saí do celular e vim para cá, porque a luz retornou. Então, Raquel. Em primeiro lugar, né, com certeza agradecer muito a fala da professora, e muito esclarecedora, muito necessária, né, e a professora já começou a sua fala dizendo que o assunto ele é mais complexo, e ele exige, né, um maior aprofundamento do que o exposto aqui, mas com certeza esse exposto foi muito importante. Ele abre caminho para a gente pensar na formação de professores e o que esses educadores precisam estar atentos, né, no seu trabalho. Achei muito interessante que a professora trouxe a ideia de formação, o conceito de formação em Adorno, né, e pensando em educação, como a experiência, né, o voltar-se para si, a autorreflexão, e pensando mesmo que a gente tem de educação escolar, né, formal, que tem passado por tentativas de destruição, né, especialmente em matérias que trazem a história, em matérias que estimulam o pensamento, como a filosofia, né, e até mesmo na educação que vai para além do que a gente tem de formal, né, porque também é formativo, que a gente tem na internet hoje, que também é contra a reflexão, né, você tem que estar o tempo inteiro omitindo opinião, nunca para, o tempo inteiro você tem que estar atento ao novo e não ao que já aconteceu. Eu gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre ferramentas que a gente, como educadores, devemos buscar ou construir para enfrentar a barbárie dentro das escolas, né, e fora delas também. Né? Falo dentro porque a gente já tem sofrido aí inúmeros ataques, né, e fora também porque os educadores eles sofrem esses ataques no sentido de individualizar o processo formativo, né? Mas eu gostaria que a senhora trouxesse aí quais ferramentas buscar ou construir para enfrentar a barbárie mesmo. Né? Sim, eu acho assim, hoje ainda tenho oportunidade na sala de aula de dizer isso para os meus alunos, que um professor que ele enfrenta uma sala de aula sem uma formação sociológica, filosófica e psicológica, tem que se armar, né, desse tripé. Ele está divagando. Ele está numa seara que ele, né, está ali, mas ele não está sabendo onde está. Né? Você pode observar que, para os frankfurtianos, embora eles fossem filósofos e profundos, rigorosos, né, porque eles tinham uma ligação muito forte com as metas narrativas, né? Não obstante isso, eles tinham formação sociológica, formação histórica, formação psicológica. Eles incorporaram Freud nos estudos porque eles viram que aquilo não era suficiente para compreender. Né? O movimento começaram como Instituto do Marxismo e depois eles foram observando que isso era insuficiente e foram alargando as suas reflexões. Então, eu penso que hoje, um educador, para ele se armar, né, em primeiro lugar, ele não pode subestimar o conhecimento. Ele tem que dotar o seu aluno de um conhecimento rigoroso, profundo, consequente, né? E ele, antes de mais nada, tem que estar, né, atento, né, para que a história ela não passou, ela se reedita e, portanto, ele precisa estar o tempo todo numa linha de combate, né?
Essa linha de combate, eu creio que eu trouxe aqui a partir do Kant, pela autorreflexão crítica, né? O tempo todo pensando, veja só como é triste a nossa situação. Amanhã ou depois de amanhã, o governo Lula vai fechar um contrato com a Mega Edu. De quem que é? É do mega empresário Jorge Paulo Lemann, né? Infiltrou no MEC, é um empresário da educação, né? E para implantar o quê? Para implantar a tecnologia nas escolas. Então, um empreendimento que vai ter um investimento de 6,6 bilhões. Então, e nós temos um governo de esquerda. Temos que estar atentos para não ser cooptados. Olha a cooptação aqui. Eu comecei o texto pelos capos, né? Quem é que eram os algozes dos judeus alemães? O Primo Levi era um judeu italiano que foi levado para Auschwitz, né? E lá ele observou que seus próprios irmãos, judeus alemães, né? Eles próprios eram os algozes deles, né? Então, nós temos que estar atentos para isso, para não nos deixarmos pegar. Porque a ideologia dominante, ela está a todo momento onisciente e onipresente, né? Nós imaginamos que essa ideologia ela está adormecida, não está, não. A luta está nos bastidores, né? E o que significa isso? Isso aqui vai melhorar o nível de educação? Essa é a minha pergunta, né? Então, a quem servimos? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu fui, né, bastante assim, clara no sentido, armar-se, né, desses três conhecimentos. Você é uma pedagoga, mas sendo uma pedagoga, você não pode deixar à deriva esses três conhecimentos, né? Que é a filosofia é um tribunal, ela julga, né? A psicologia, especialmente a psicanálise, né? Eu considero Freud um gênio. O século XX, ele fez uma leitura que é inconteste do século XX, né? E depois, os grandes autores da sociologia, né? Principalmente os frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, né? O Marcuse também. Isso, aqui. Ok? Então, você fez uma pergunta aqui no chat. Olha, Fala. Tá. Essa pergunta foi feita pela professora Cristiane Borzuc nos comentários, né? E ela pede para que você fale um pouco sobre o papel da tradição para a formação. Sim. Agora está certinho. Então, os frankfurtianos, eles são modernos, né? Porque eles valorizam as metas narrativas, quer dizer, a tradição, toda a história do conhecimento, todo o campo epistemológico. E qual que foi a tendência da modernidade? É permanecer no aqui e no agora. O Benjamin fala, ficamos pobres, trocamos uma a uma, né? Trocamos toda uma a uma, toda a tradição pela moeda miúda do atual, né? Então, nós fomos jogando fora conhecimentos históricos, conhecimentos de física, conhecimento de química, conhecimento de matemática. Não, nós temos que aprender, isso aqui não é útil para mim, então nós fomos centrando naquilo que é útil. Qual é a implicação? Essa centralidade, essa ausência, né, de toda essa raiz do conhecimento, né, essa inexistência do vínculo com
toda a tradição, ela destitui o homem moderno justamente do que é mais precioso, do exercício da memória. É por isso que é muito fácil invocar, por exemplo, a ditadura, como estava se invocando há pouco. Porque ele não tem, ele é destituído, ele desconhece, né, a tradição. Ele desconhece o que foi para o país, né, uma tragédia dessa, né, um extremismo desse. Então, a formação, para ela ter uma consequência, para ela ter significado, para ela ter sentido, ela tem que ancorar-se nas metas narrativas. Ela tem, né, que valorizar o conhecimento que foi historicamente sendo acumulado, que os frankfurtianos não deixam a deriva. Você observe que o Adorno e Horkheimer, quando eles começam na dialética do esclarecimento, para tratar do conceito de esclarecimento, eles vão a Parmênides, de Parmênides até a modernidade. Eles não começam na modernidade. Eles vão mostrando que a história se reedita. Então, eu só vou saber que isso é uma reedição porque eu fui lá conhecer a raiz, conhecer de onde procedeu isso, né? Então, se nós voltarmos, né, lá na ruptura da Revolução Francesa, nós vamos ver muito bem por que é que a educação se tornou uma mercadoria. Há um discurso, né, dos liberais, né, que se deve valorizar o conhecimento, mas desde o começo, essa valorização ela já é cindida. Um conhecimento que seja elementar para a classe trabalhadora e o conhecimento propedêutico mais aprofundado para aqueles que vão para a linha do comando, a dominação weberianamente expressando, esses vão ter um conhecimento mais aprofundado. Então, é catastrófico jogar a história à deriva, jogar o conhecimento que foi construído historicamente. E aí eu incluo não somente os conhecimentos das áreas das ciências, mas também da área da literatura, da área das artes como um todo, né? da pintura, um conhecimento amplo como é a Bildung para os frankfurtianos, né? É nesse sentido que eu entendo que você observe que eu, para caracterizar o homem moderno, eu fui buscar um texto do Edgar Allan Poe. Entendeu? Então, a literatura ela fala da vida, ela fala desse mundo que está aí pronto para nos deixar bastante estarrecidos e tristes, mas que nós, com toda envergadura, tenhamos coragem de enfrentá-lo, né? E não recair na tristeza, né? Vamos usar aquilo que Spinoza fala, a capacidade, né, na sua ética, a capacidade de fazer o enfrentamento, a capacidade de fazer, né, de resistir, como diz o Adorno, de resistir, e não se deixar cooptar. Então, é isso. Para mim, eu sou assim um pouco triste, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Estou um pouco triste porque a luz não está deixando a gente ter, né, o descanso. Sim, excelente apresentação e muito bem apresentado, né, a resposta às perguntas, né? Não podemos nos esquecer do conhecimento construído historicamente, né, pelos indivíduos, para a gente conseguir olhar a realidade e não achar que as coisas estão acontecendo pela primeira vez diante de nós, né? Como eu sou muito presa à literatura, eu gosto muito da literatura, eu vou citar Clarice Lispector aqui. Então, ela diz assim, não tem gente que costura para fora, eu costuro para dentro. Então, vamos costurar para dentro, conhecer essa subjetividade, para nós podermos, com maior maestria, enfrentar esse mundo que está aí pronto, armado com a indústria cultural para,
né, tornar a educação cada vez mais mercadoria, como diz o Adorno, né, uma moeda de troca. Né, uma moeda de troca. A educação não é moeda de troca. A educação, e também ela não tem papel. A educação não tem papel, a educação tem sentido, ela tem significado para o indivíduo. Se ela não significa a vida do sujeito, se ela não dá sentido à vida do sujeito, ela não adiantou para nada. Ela não serviu para nada. Né? Sim. Bom, como não tem mais perguntas no chat, então eu espero que tenha atendido, né, as expectativas. Bom, professora Estela, Raquel, cá estou eu de volta, né? Acompanhei atentamente a exposição. Acho que nós inauguramos o início desses seminários abertos em teoria crítica, né? De organização do Núcleo de Estudos Frankfurtianos, mas é sempre bom a gente recordar que o núcleo só se sustenta com as suas parcerias, as suas interlocuções para além do próprio núcleo, né? E esses seminários abertos são demonstrações dessas parcerias. E você, né, professora Estela, é parceira de longa data e sempre que é convidada, nos atende quase como uma convocação. Então, com isso, a gente deixa aqui registrado um agradecimento, não só pela fala de hoje densa, né, atendendo perfeitamente ao tema delimitado para este primeiro encontro, essa primeira atividade do seminário, que foi a formação, educação e escola. Então, nosso muito obrigado por ter destinado o seu tempo, por ter abrilhantado um pouco mais essa tarde e, ao mesmo tempo, nos provocado. Ou seja, a formação, educação, escola são temas recorrentes para que nós nos debrucemos sobre ele, né, assim, frequentemente. O dia em que nós dissermos que de escola eu entendo, de educação eu entendo, provavelmente a gente está perdendo um pouco da sensibilidade necessária para reconhecer as suas complexidades, as suas densidades, e, enfim, o que você traz hoje para a gente ajuda, né, a aprimorar essa sensibilidade. Agradecer também a Raquel, né, estudante do programa de pós-graduação. Nesse seminário, a gente vai tentar fazer, né, esses exercícios de trazer um palestrante, e, né, fazer esse bate-bola, vamos usar essa expressão da minha área da educação física, né, com algum estudante, e você hoje, Raquel, né, cumpriu muito bem a sua parceria, a sua tarefa de estudante aqui nessa primeira atividade. Então, fica para você também um agradecimento. Professora Estela, Raquel, vocês desejam usar a palavra, assim, por último, fazer as últimas considerações? A professora Estela tinha caído de novo. Pronto. Não adianta, o celular que a salvaguarda. Olha, você imagina o que o homem está fazendo. Isso aí é um ponto para a gente refletir muito agora. Olha o que o homem está fazendo com a natureza. Nós estamos, assim, frequentemente tendo caídas de... Passamos o dia todo com a luz caindo. Não temos não houve investimento, não houve nada, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Pode continuar, Luiz. Você caiu e eu só me dei conta depois que eu fiz todo um agradecimento. Não sei se você ouviu. Você ouviu o agradecimento que eu fiz para você? Eu ouvi. Então você caiu depois. Bom, você voltou na hora que eu perguntei se você gostaria de usar a palavra para algumas considerações finais. Não, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar, né, sobre um tema tão instigante como esse, também um tema muito complexo, diante da nossa realidade, que é uma realidade que transformou a educação em mercadoria, com o neoliberalismo, né? Mas o que eu deixei aqui
É o pensamento de Clarice Lispector, e eu acho que eu vou reiterar o pensamento. Ela diz assim: não há quem costure para fora, eu costuro para dentro. Então, vamos costurar para dentro para conhecer essas subjetividades maquiavélicas, para a gente resistir melhor. Sim, sim, com certeza. É isso, e no mais, o meu agradecimento. Ok, nós agradecemos também, professora. Raquel, você quer dizer algo? No mais, só agradecer mesmo a discussão da professora, o trabalho do Will, de todos do NEF, todos que participaram da live. Sim. Deixar nosso agradecimento bem lembrado, né, Raquel, a todos que prestigiaram essa live, né? A gente vai avaliar a possibilidade de deixá-la hospedada no canal do NEF, no YouTube. Se caso, né, alguém depois, e ela ficando hospedada, alguém depois quiser fazer uso, fiquem à vontade. A gente encerra essa sessão de trabalho. De minha parte, acho que vale a pena a gente recordar que nós temos mais 2 atividades dentro dos seminários abertos de teoria crítica. A próxima é daqui a cerca de um mês, aproximadamente, no dia 23 de outubro, às 14 horas, com o tema Tolerância Repressiva em Marcuse. Os nossos colegas que farão a palestra, a conferência, são os professores Gil Gonçalves Júnior, do Núcleo Grande ABC da Abrapso, e a professora Maria Cristina Dachan Simões, da PUC de São Paulo e da Unip. E no dia 20 de novembro, a gente encerra esse ciclo de 3 atividades dos seminários abertos com o conceito de poder em Arendt e Force. Essa palestra será proferida pelo professor Paulo Vitorino Fontes, da Universidade dos Açores, em Portugal. Então, uma boa tarde, professora Estela, boa tarde, Raquel, boa tarde para todos que nos acompanharam e ótima semana.